Eu chamava agora o engenheiro Ribal Esteves para dar a sua participação a esta conferência. Seja bem. Muito bom dia a todos, caro engenheiro João Marcelino, caro professor Vitor Ferreira, meus senhores. Em programa, muito bom dia. Uma boa conferência a todos nesta aprendizagem que todos temos que fazer para lidar melhor com os recursos que temos, que essa é a grande mensagem, muito básica e muito primária, e hoje passar mensagens básicas e primárias não é fácil. As mensagens que passam primeiro são aquelas, enfim, que têm a primazia da asneira, as que passam em segundo lugar as da desgraça e as que passam em terceiro lugar as que têm força comercial. E portanto nós temos que ter um engenho muito especial para passar as boas mensagens e aquelas que são simples, tão simples quanto nós sermos muito melhor utilizadores dos recursos que temos, porque de facto vamos aprendendo que eles não são de facto inesgotáveis como achávamos até há pouco tempo, e há obviamente uma relação que vamos aprendendo também com lentidão, porque o próprio processo é lento, que tem a ver com as alterações climáticas que vão mexendo na nossa vida, embora devagarinho, com delicadeza, mas vão objetivamente mexendo, e nós temos que nos ir conquistando, como dizia o Marcelino, nas pequenas coisas, nas pequenas decisões. Não é preciso nenhuma operação política especial para sermos parte desse processo. Embora é útil que haja operações políticas especiais, de forma a que as adesões a estes processos sejam mais massificadas e mais intensas. E por isso quero deixar nota que o desafio que já, enfim, que vamos fazendo uns aos outros, que vamos recebendo, nomeadamente da Passo e Valse, à Câmara de Aveiro, à Comunidade Nacional da Região de Aveiro, à própria Associação Nacional dos Portugueses, nós temos como um desafio importante que teremos que tratar no seu tempo, e num tempo que tem que ser bem colocado. Eu sempre, aquela coisa de vender guarda-chuvas no verão na praia de São Jacinto é capaz de não ser uma grande ideia, embora, enfim, há gente que acha que comercialmente até é interessante, fazem-se preços mais baixos e tal, mas enfim, aquela adequação de uma boa ideia posta num mau momento, em regra, é uma má ideia. E nós vivemos um tempo com esperanças, mas sem concretização. Como sabemos todos, vamos no segundo ano de execução formal do Portugal 2020, do Europa 2020, mas de facto naquilo que é a execução que interessa, que é a execução operacional, aquela que pega numa candidatura aprovada, nos recursos financeiros afetos a uma candidatura aprovada e a coloca a executar operações, a financiar operações, estamos no mais completo zero. E esta correlação que temos entre um quadro que tarda em arrancar em termos operacionais e uma crise que se vai debelando, portanto não está debelada, mas que teve conquistas importantes nos últimos 2 anos, com o crescimento económico objetivo do nosso Produto Interno Bruto, com agitação positiva dos mercados, que já sentimos, obviamente o município de Lisboa sente mais que ninguém, mas um município como Aveiro já sente objetivamente essa circunstância. Agora, este é um bom momento, eu espero que seja um bom momento, porque obviamente e legitimamente o governo que acaba de chegar à governação do país pode, e na minha opinião, em vários aspectos do Portugal 2020, deve proceder a alterações profundas, porque algumas opções tomadas estão desadequadas ao mundo em que vivemos, porque temos este problema sério na nossa União Europeia, nas decisões da nossa União Europeia, que é um desfazamento exagerado das decisões com as dinâmicas do mundo. Nós não podemos ter uma Europa que demora 2 anos a tomar uma decisão, porque em 2 anos o mundo muda imensamente, e que o diga à Europa o quanto muda o mundo, e portanto é preciso termos capacidade de termos uma Europa mais ágil a decidir, mais ágil a mudar as suas decisões, de forma a adequá-las às dinâmicas do mundo. Estávamos há bocado
numa conversa ali no corredor, por exemplo, a explicar o IFRU, o Instrumento Financeiro para a Reabilitação Urbana, que é uma peça que considerávamos, quando estivemos no início das negociações do Portugal 2020 e do Europa 2020, há 4 anos atrás, achávamos uma peça fundamental, capital. Sem aquela peça, nós íamos ter a maior dificuldade de ser atores positivos do tal agora chamado desenvolvimento urbano, portanto, de uma operação que está considerada, e aí estamos todos de acordo, prioritária, que é esta frente do desenvolvimento urbano, da reabilitação urbana, da revitalização urbana, depois tem várias nomenclaturas, mas aquilo que há 4 anos era capital, porque não havia banca, a banca não estava lá, aquilo que há 2 anos ainda era importante, mas já não podíamos falar de um IFRU para dar empréstimos com 14 anos de maturidade ou com taxas de 15 pontos base, hoje é um absurdo, porque hoje a banca está a dar 20, 25, 30, 35 e com spreads zero. E, portanto, nós estamos para abrir concurso público para a banca privada vir participar no instrumento financeiro, numa altura em que este instrumento financeiro já não é preciso para o mercado que temos. É preciso uma outra coisa, que é basicamente uma coisa capitalíssima. A banca tem dinheiro, tem boas condições, precisa de proteger o seu risco, que é hoje o grande problema da banca. Há o dinheiro todo, a gente chega lá e não consegue o empréstimo, não consegue o nível de garantias muito alto que é exigido para se concretizar uma operação. E é aí que hoje nós precisamos de um instrumento financeiro. Mas o instrumento financeiro que está formatado não é nada disto. É uma outra coisa. Portanto, esta relação das dinâmicas do mundo com a capacidade de nós, portugueses, nós europeus, lhe respondermos com um instrumento que é de capital importância para o desenvolvimento económico, o investimento público e o investimento privado em países como o nosso, como são os fundos comunitários, é muito importante que nós consigamos fazer este ajustamento. Há uma outra frente, e uma outra, e só esta, para escolher as 2 mais importantes, para não vos cansar, tem a ver com os planos estratégicos do desenvolvimento urbano, que 80 municípios portugueses são elegíveis, os 80 municípios portugueses apresentaram candidatura, todos eles, no final de setembro. Nós apresentámos a nossa candidatura no penúltimo dia, uma coisa que não é muito lusitana, mas enfim, correu-nos bem, conseguimos apresentar no dia antes, aproveitando a prorrogação, porque conseguimos negociar uma prorrogação de 15 dias no aviso, e pronto, todos os processos estão ainda em avaliação, ainda não começou sequer a fase formal de negociação, que é obrigatória, para assinarmos contratos e partirmos para a execução de um montante financeiro que é muito relevante no conjunto das regiões de convergência. É uma operação de cerca de 800 milhões de euros de fundo, que obviamente potencia, ou pode potenciar, investimentos na casa dos 1.200 milhões de euros à escala destes 80 municípios portugueses, de que Aveiro é um deles, e acompanhado por mais 3 municípios da nossa região, Águeda, Ilhavo e Ovata. São os 4 municípios PEDU, como a gente lhe chama, embora o nosso, nós chamamos-lhe PEDUCA, porque pusemos o C e o A de cidade de Aveiro a compor o PEDU. E, portanto, esta é uma componente muito importante. O PEDU, os PEDUs, o PEDUCA, estrutura-se em 3 componentes. A componente da reabilitação urbana ou do desenvolvimento urbano na dimensão do investimento público para os edifícios de fruição pública e para o espaço público, e na indução do investimento privado. Portanto, há uma componente do nosso fundo comunitário que é entregue ao instrumento financeiro para que os nossos operadores privados, desde o indivíduo, dono de uma casa no bairro da Beira-Mar, que a queira reabilitar, eventualmente com metodologias passe e valse, até um grande investidor que quer fazer um grande investimento e quer ter a utilização deste instrumento financeiro. Portanto, nós tomamos essa opção para que essa dinâmica privada aconteça, porque obviamente somos um município e uma região em que as dinâmicas são fortes, porque são lideradas pelo setor privado, como é a nossa boa tradição e a nossa aposta de futuro também. Portanto, setor 1, setor 2, a mobilidade. Portanto, há uma componente específica para a mobilidade, com um cuidado, uma centralidade, digamos assim, para a promoção dos modos suaves, para nós conseguirmos colocar na urbanidade, de forma mais intensa, os circuitos pedonais e cicláveis. Uma cidade como a nossa tem 60% dos seus circuitos
são inferiores a 2 km, que é uma coisa inaudita, como é que nós escolhemos para fazer circuitos de menos de 2 km a nossa viatura privada, mas é assim em Aveiro e é assim na esmagadora maioria em todas as cidades portuguesas onde há estatísticas feitas desta natureza e, portanto, o grande desafio é usar o PEDUCA para melhorarmos a nossa prestação a este nível, redução da viatura privada, promoção dos transportes, da utilização dos transportes públicos, qualificando-os, obviamente, e a promoção da utilização dos modos suaves e depois a terceira linha do PEDUCA, dos PEDUs, que tem a ver com as intervenções de desenvolvimento da componente material e imaterial das chamadas comunidades social e economicamente desfavorecidas, que depois se transpõem quase em absoluto para os bairros sociais, que obviamente começam não, já vivem há alguns anos necessidades de qualificação muito fortes, porque o boom das construções tem 30 anos, entre 30 e 25, e obviamente construções com 30 e 25 anos, que em regra não tiveram investimentos de manutenção regular, 25, 30 anos depois têm necessidades sérias, muito sérias, de qualificação, e é por aqui também que temos um instrumento para as poder fazer. Portanto, esta é uma conjugação importante de termos, esperemos que tenhamos rapidamente a disponibilização deste recurso que é fundamental para as operações e é fundamental para os entusiasmos, porque os autarcas e os investidores são homens. Às vezes nós achamos que somos umas maquinetas que nos subordinamos à matemática e, portanto, estamos melhor na vida ou pior na vida se temos mais dinheiro ou menos dinheiro. Não é assim. Nós induzimos por coisas positivas, por boas notícias, por boas ondas. Somos seres humanos. É bom lembrar isto de vez em quando, porque há muita gente a tentar transformar-nos em episódios matemático-contabilísticos, o que é uma coisa um bocadinho traumatizante e temos que lutar contra isso. E, portanto, esta onda positiva de crescimento económico, esta onda que tem que acontecer, tem que vir à praia rapidamente, de termos na mão a disponibilização das operações do Portugal 2020, criará, na minha opinião, que é a opinião dos autarcas portugueses, enfim, representados na sua associação, as condições para nós colocarmos, induzirmos de forma mais massificada naquilo que respeita, por exemplo, aos municípios portugueses, operações que têm interesse reconhecido por quem já dedicou, atenção a elas e merecem atenção de quem ainda não dedicou atenção a elas, que são a maioria deles, como estas que a nossa Associação Passival se cultiva e esta conferência dedica atenção. E, portanto, eu espero, sinceramente, enfim, julgo que espero pouco tempo, com a legitimidade do novo Governo poder fazer ajustamentos que, repito, pode e deve, em algumas matérias, que nós possamos ter aqui um caldo de cultura positivo. E, obviamente, que a região de Aveiro, a que me honro de presidir, tem aqui uma responsabilidade que assume com clareza. O município de Águeda, aderente, como o João Marcelino nos explicava, é o município que lidera na nossa região uma coisa que a gente chama, um palavrão, estamos à procura de um outro mais simples, Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade, que no fundo é um núcleo técnico dentro da Comunidade Municipal da região de Aveiro que trata estas questões da eficiência energética, da eficiência hídrica, da boa gestão dos recursos ambientais, chamemos-lhe assim, e estamos agora exatamente a reformatar a operação para seguirmos com operações no quadro do Portugal 2020 também. E, portanto, seguramente que também nessa área nós estamos apostados em seguir na linha da frente, obviamente numa ambiência bem enquadrada, positivamente enquadrada, naquela lógica de nos induzirmos para fazermos um progresso positivo nesta componente tão importante. Portanto, ficam com um compromisso absolutamente claro, reiterado. Esperemos um ano novo, que estamos preparados para receber, bom e positivo, que passemos das boas esperanças à execução das operações, nesta área e, obviamente, em tantas outras, na certeza absoluta que temos seguramente muitas oportunidades de, por esta via, também ajudar o país, ajudar o nosso município, a nossa região, a crescer na geração da riqueza e na criação do emprego, que é tão importante para todos nós e, obviamente, que no somatório de tudo possamos ir construindo níveis de felicidade mais altos
a cada dia. Portanto, quero deixar uma nota de agradecimento por todo o trabalho da nossa associação, desejar uma boa conferência e deixar a nossa disponibilidade e interesse em seguirmos crescendo juntos no futuro que vai chegar a cada dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Só umas breves palavras. Eu, por acaso, tenho um amigo que uma vez me disse que os políticos aprendem rápido. O problema é que temos que repetir muitas vezes para perceber a importância daquilo que nós estamos a querer transmitir. Há um projeto que nós estamos a realizar neste momento com uma escola, que é um projeto interessante, que se enquadra perfeitamente na área pedagógica que essa escola tem, que é a Escola João Afonso de Aveiro, que é a tradução de um livro Passivalse para crianças, tradução para português para depois disseminar também para o mercado brasileiro, que foi o Passivalse Áustria que realizou esse livro. E o que é interessante é que viemos a saber que essa escola vai ser remodelada em breve. Espero que, pelo menos, e nós estamos disponíveis para dar formação. Porque ainda ontem nós verificámos durante o curso que muitos técnicos muitas vezes querem fazer bem, mas não sabem. E custa-me muito um país que não tem recursos e que continua a desperdiçar recursos. Porque acho que a minha visão é que o problema não é o dinheiro. O problema é que nós não estamos a programar de uma forma correta o nosso futuro. E estamos em contínuo a desperdiçar fundos. Quando nós, de alguma forma, não tivermos fundos, vamos ser obrigados a pensar de forma diferente. E eu espero que essa escola, que as crianças vão aprender como é que se instala uma janela, como é que se instala o isolamento e como é que se vai reabilitar uma escola. Eu espero que a Câmara de Aveiro entre em contato connosco, nós damos essa formação aos técnicos. Porque custa imenso um espaço de formação que vai definir pessoas a uma geração que não tenham conforto, os meus filhos estão lá, que têm níveis de CO2 elevadíssimos, com aquilo que vocês aprenderam ontem no seminário, sabem perfeitamente, acima de 1500 ppm, as pessoas não têm capacidade de decisão. E muitas vezes são problemas que têm na escola e têm em casa. E é que estamos a falar de problemas de saúde. Portanto, eu peço ao Presidente da Câmara de Aveiro que nós estamos disponíveis para dar formação, um curso de Tradesperson, mesmo que não exista a assinatura do protocolo, porque não queria ver mais desperdício de dinheiro. Por uma razão simples. É que são sempre os mesmos a pagar. E está a chegar uma altura que é aquilo que eu sinto e quero partilhar com todos. Estou a ficar cansado. Chega. Portanto, é o desafio que eu quero lançar. Nós estamos disponíveis. Como ontem em Braga chegou ao pé de nós, alguém do município de Braga, que quer reabilitar o centro urbano e quer ter esta formação Tradesperson antes de avançar com o projeto. Porque depois do projeto estar avançado, está a geneira toda feita. Por uma razão simples, só porque as pessoas não tinham a formação de base. Algo que nós vamos aprender. É física. É apenas isso. Portanto, mais uma vez, nós estamos disponíveis para dar essa formação, mesmo que não haja assinatura do protocolo. Muito obrigado.